e que faz com que parte de uma ala da Câmara dos Deputados queira enquadrá-los como terroristas. Eles agem com protocolo, o modus operandi de todos eles, sem exceção, é por meio da violência, da coação, da intimidação, sempre mascarados. Estamos falando de um grupo organizado de antifascistas que pode usar a violência para defender seus ideais, os antifas. Mas é importante fazer uma diferenciação. Não são todos que se consideram antifascistas que são antifas. Esse grupo específico usa um símbolo, foi muito compartilhado em redes sociais. Mas a maioria de quem compartilhou nem conhece o significado. Isto que nós vimos nas redes sociais foi a manifestação de uma ideologia antifascista, ou seja, uma tomada de posição política. Eu não quero o fascismo e me manifesto aqui nas redes sociais a este respeito. Outra coisa é um movimento efetivo, uma organização política antifascista. Para a gente entender melhor quem são essas pessoas, os antifas, a nossa equipe está indo até uma ocupação que fica no centro de São Paulo, aqui na capital paulista, que é um ponto de encontro onde eles se reúnem. E é a primeira vez que esse grupo aceita dar entrevista para uma equipe de televisão. Num quarto pequeno, fomos recebidos por 6 integrantes da organização. Porque vocês resolveram dar a entrevista, falar quem são vocês. Para contar um pouco do que nós somos, né, o que nós fazemos e o porquê nós lutamos de maneira radical nas ruas. No alto, as bandeiras da Ação Antifascista São Paulo. Para eles, a roupa preta é uma tática política. Tem o objetivo de dificultar a repressão do Estado, mas garantem que não são black blocs. O black bloc ele é uma tática política, né? Existem antifascistas que podem se utilizar dela em algum momento, mas ou não. Isso não tem nenhuma relação direta com o antifascismo. Vale lembrar que os black blocs ficaram conhecidos durante as manifestações de 2013. Vestidos de preto e com máscaras, promoviam quebra-quebra. Nós somos trabalhadores, somos jovens estudantes, pessoas inconformadas, né, com o momento político que a gente vive no país e que buscam um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as nossas famílias. Esses somos nós. Essa organização que topou falar com a gente nasceu a partir de um grupo de amigos que se encontrava nas manifestações a favor de Dilma Rousseff, durante o período que terminou com o impeachment da então presidente. Desses encontros, o grupo viu que precisava ir além das manifestações, formar um movimento político de fato e popularizar a luta contra o fascismo. O antifascismo ele busca a superação do capitalismo. A gente busca a superação do capitalismo, a gente busca a superação do machismo, do sexismo, da LGBTfobia e do racismo. Né? A gente entende que essas estruturas de opressão que existem nessa sociedade, elas são estruturas de opressões que são fundamentadas dentro da lógica capitalista. A gente entende que para superar, né, essas opressões, a gente precisa superar o capitalismo. Vocês recebem algum dinheiro de algum partido para estarem lá? Absolutamente nenhum dinheiro. Nós somos organizados porque a gente acredita na luta. A gente acredita. Essa é a diferença. Então vocês não têm ligação com partido nenhum? Não, ligação com nenhum partido enquanto organização. Né? A gente, dentro da organização, a gente não proíbe nenhum membro de ter ligação com algum partido político. E se para mudar a realidade for preciso empregar a violência, eles afirmam que partem para a briga. Existe a necessidade da violência, né? A gente vive num país em que a gente tem taxas de homicídios extrapolantes, né? Exorbitantes. Então, é necessário, a violência ela faz parte do ser humano, ela faz parte da sociedade capitalista, né? O Estado é violento contra a gente, a polícia é violenta, e por que não se utilizar da violência também? Você acha que para conseguir o que vocês querem, precisa da violência? Sem dúvida nenhuma é necessária a violência. A violência é revolucionária, né? A gente luta, a gente se utiliza da violência porque a gente tem amor pelos nossos, a gente tem amor pelo diferente, e é isso. A manifestação terminou em confronto com a polícia militar. Bombas de efeito moral foram usadas para dispersar a confusão, tiros de bala de borracha e muito quebra-quebra. No dia seguinte à manifestação, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL, apresentou um projeto de alteração da lei antiterrorismo, sancionada em 2016 pela então presidente Dilma Rousseff.
A lei foi aprovada para punir possíveis crimes de terror durante os Jogos Olímpicos no Rio. E Daniel quer que os antifas possam ser enquadrados como organizações terroristas. Nesse primeiro momento, eles estão ali, quietos, dizendo que estão se manifestando, mas sempre de forma hostil. Eles apontam, atacam pedras, sempre xingando, de uma maneira hostil, só que um pouco retraída. Quando eles tiverem o primeiro momento para atacar, eles vão atacar. Pode ter certeza, eu trabalhei em controle de distúrbio durante anos na minha vida. Daniel Silveira é ex-policial militar. Ele ficou conhecido por participar da quebra de uma placa em homenagem à deputada Marielle Franco, assassinada em março de 2018. São Paulo tem uma delegacia especializada em investigar crimes de tolerância. A DECRAD disse que tem um cadastro de integrantes de grupos intolerantes e que entre eles estão antifas. Disse também que diversas investigações estão em andamento e correm sob segredo de justiça. Os antifas acreditam na ideologia antifascista. E caminhando pelas ruas aqui de São Paulo, talvez a gente não perceba, mas existem vários símbolos antifascistas espalhados pela cidade. O mais conhecido deles é esse, um círculo com 3 setas à esquerda. Esse desenho ele foi criado durante a Segunda Guerra Mundial por uma organização paramilitar alemã, conhecida como Iron Front. O desenho era feito por cima de símbolos nazistas, principalmente para rasurar a suástica. Este professor de ciência política explica que o antifascismo apareceu praticamente ao mesmo tempo que o movimento a que se opõe, o fascismo. O regime autoritário começou a se desenvolver na Itália, no começo da década de 20. Após o fim da Primeira Guerra, o país enfrentava uma forte instabilidade econômica, política e social. E os partidos de esquerda ganhavam força. As principais características do fascismo são a concentração do poder nas mãos de um líder, o culto a esse líder, o nacionalismo, a defesa de valores considerados tradicionais e a punição de pessoas contrárias ao regime. O antifascismo é um movimento de defesa e de reação à violência fascista. Veja bem, ele não é um movimento de reação a uma ideologia exclusivamente. Ele é um movimento de reação à violência que estava acarretando na morte de militantes socialistas e sindicais em um número muito grande, muito elevado na Itália. No Brasil, o professor explica que o antifascismo aparece na década de 30 com a Frente Única Antifascista. Ela se opunha à ação integralista brasileira, inspirada no fascismo italiano. No Brasil, há um caso bastante conhecido, que é da Frente Única Antifascista, que dispersa um ato dos integralistas na Praça da Sé, chamada Revoada dos Galinhas Verdes. Este, digamos, é um dos momentos mais marcantes da história do antifascismo brasileiro. E foi nas ruas que surgiram os inimigos dos antifascistas e também dos antifas. Um deles é Eduardo Fauzi, do movimento integralista inspirado no fascismo. Ele ficou conhecido por atacar a sede do canal Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro. E nós, integralistas, somos pautados pela ordem, disciplina e hierarquia social. Portanto, não existe possibilidade de diálogo entre ordem, hierarquia e disciplina social, entre Deus, pátria e família, e entre anarquia, destruição, vandalismo. Não existe possibilidade de diálogo entre essas duas correntes de pensamento. Portanto, não resta outra alternativa que não ocorrer choques violentos entre uma coisa e outra. Atualmente, o empresário vive na Rússia. Fugiu para o país um dia antes do seu mandado de prisão sair. E, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele é procurado pela Interpol. As investigações seguem em andamento. A gente conversou com um integralista e ele disse que se encontrar com vocês na rua é briga. Se a gente encontrar com eles, mano, é chute na bunda, sem conversa. E por quê? Porque eles representam tudo que a gente odeia na sociedade. Eles são a escória da humanidade. A gente luta pelo respeito ao próximo, pelo respeito ao diferente, e eles lutam por segregação racial, por diferenças entre as pessoas. Isso qualquer pessoa na sociedade abomina, eu tenho certeza disso.